E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? LA de Física, mais uma aula de dinâmica, essa aula tratando sobre dinâmica do movimento circular, então. Antes de mais nada, pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu joinha, ajude a divulgar o canal e eu agradeço. Então vamos lá, eu vou dividir essa aula de dinâmica do movimento circular em duas partes, pessoal. Eu primeiro vou falar no movimento chamado de circular e uniforme, na sequência, no movimento chamado de circular uniformemente variado. Então vamos lá. Falar primeiro então no movimento circular. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, certo? A trajetória agora são círculos, né? Por isso chamamos de circular. Está aqui uma trajetória circular, então, pessoal, e a palavra uniforme remete, certo? À intensidade, ou seja, o valor da velocidade ser constante. Então vamos dar uma olhada aqui, né, nessa figura que eu montei para vocês. Porque, na verdade, eu peguei um corpo, senhores, tá? Em quatro posições diferentes. Aqui, ó, na posição 1, no tempo t0, numa posição 2, numa posição 3, numa posição 4. Certo? Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, falando em velocidades para esse movimento, certo? Nós sabemos que o vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória. Então tá aqui, ó, tá? Se eu chamar isto aqui de V1, certo? Então aqui, pessoal, a tangente à trajetória, eu tenho o vetor velocidade, certo? Na posição 1, V2 na posição 2, V3 na posição 3 e aqui o V4, então, ó, na posição 4. Tranquilo? Todos eles, então, tá aqui, ó, tangentes à trajetória. Quando a gente fala em tangentes à trajetória, a gente começa, né, a se perguntar uma coisa. Olha aqui comigo, ó. Se vocês olharem, certo? O vetor velocidade na posição 1 e 2 deste corpo, certo? Dessa partícula, o que a gente observa é que a direção do vetor muda. Tá? Aqui ela é vertical, aqui ela é horizontal. Você fala, opa, mudança de velocidade, ou pelo menos, né, de um dos parâmetros da velocidade, aí tem alguma coisa, certo? Antes de mais nada, antes de pensar de uma maneira mais profunda nisso aqui, eu queria relembrar algumas coisas para vocês, só duas ou três coisinhas do movimento circular. Então, estou imaginando, ó, que essa partícula realiza um movimento, ó, certo? No sentido anti-horário, com uma velocidade angular ômega. Então, o que a gente imagina? Ó? Num instante t0 na posição 1, chamado t0 igual a 0, vou comparar com a posição 2 no instante t. Então, aqui, pessoal, ó, certo? De 1 para 2, houve uma variação de tempo ΔT. E como é que a gente define, como é que a gente escreveu, certo? Essa velocidade angular média, como é que a gente calcula isso? Isto é a variação do ângulo no tempo. Então, a gente percebe, né, ó, que da posição 1 para a posição 2, houve aqui uma variação angular nesse tempo. Mas, ao mesmo tempo, essa partícula andando sobre essa trajetória, ela também tem uma variação de espaço. Então, eu posso calcular a velocidade média como sendo ΔS, ΔT. Lembrando que a unidade aqui, pessoal, é radianos por segundo e aqui é metros por segundo. E, na verdade, eu queria que vocês lembrassem aqui comigo como é que a gente relaciona a grandeza angular com a grandeza escalar. Né? A gente diz assim, movimentos, né, angulares, que a velocidade, ou a grandeza angular, é sempre a grandeza o quê? Escalar sobre o raio. Então, aqui nós chegamos na equação que eu vou usar aqui bastante, pessoal, né? Em que V é igual a ômega E, que a gente usou bastante aí. Tranquilo? Então, vamos voltar agora e olhar direito, né? De olhar de uma maneira mais profunda para aquela questão da mudança na velocidade. Então aqui, ó, eu peguei, né, de novo, só para ficar mais fácil, ó, as posições 1 e posição 2. Eu disse que esse vetor velocidade aqui, ó, é tangente à trajetória, vou chamar de V1 e aqui de V2. Bom, se nós compararmos as posições 1 e 2, a primeira coisa de cara que a gente tem é que, obviamente, esses vetores não são iguais. Por que os vetores não são iguais, Eliá? Gente, por um motivo bem simples, né? Todo vetor carrega com ele três informações: modo, direção e sentido. Se qualquer uma delas mudar, já é suficiente para que eles não sejam iguais. Para que dois vetores sejam iguais, eles têm que manter todas as características iguais. Então, ó, aqui a direção é vertical, aqui é horizontal, não são iguais. Você fala, mas você falou que o valor deles é igual? Sim, o módulo, a intensidade, o valor, né? Ou seja,
Se isso vale 2 metros por segundo, isso valeria 2 metros por segundo, com certeza igual. Sim, certo? Você fala, mas e agora? E agora nada, pessoal. Olha aqui comigo, ó, voltem aqui, vamos pensar um pouco aqui. Que legal, que facinho isso aqui. Então, ó, falei aqui sobre o vetor velocidade, módulo, direção e sentido. O módulo, ou o valor dele, né, certo? É constante. Tá aqui, assim, ó, 2, 2, 2, o que for. Só que muda a direção. Então, ó, isto aqui vai variar, certo? Como eu mostrei, aqui, ó, é vertical, aqui é horizontal. E o mais importante de tudo, pessoal, toda vez que existe, certo, variação na velocidade, qualquer que seja um dos parâmetros, quem varia a velocidade é a aceleração. Então, de alguma forma, tem aceleração aqui, certo? E me acompanha aqui, pessoal, olha só. Para que exista variação na direção dessa velocidade, só se existir uma aceleração apontando para onde? Para o centro da trajetória, certo? É ela que faz esse corpo mudar a direção, mantendo o movimento circular. Então, ó, na posição 1, assim como na posição 2, na posição 3, em qualquer uma das posições, tem que ter sim uma aceleração mudando essa direção, certo? E essa aceleração vai apontar então para o centro da trajetória, certo? Então aqui existe uma aceleração e aqui tem que existir uma aceleração. Por ela estar apontando para o centro, senhores, nós vamos chamá-la de centrípeta. Então existe sim aqui uma aceleração e essa aceleração chamada de centrípeta, certo? Então o fato do movimento ser circular, certo, faz com que com certeza exista a aceleração centrípeta, porque é ela que vai variar, certo, a direção do meu vetor velocidade. Só que agora, olha que legal, tá? Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente calcula a intensidade dessa aceleração centrípeta? V quadrado sobre R, perfeito, certo? E é bem plausível isso, sim, porque ó, se a velocidade for mantida constante, se eu diminuo o raio, a aceleração centrípeta tem que o que? Aumentar. Porque aqui, pessoal, né, se a gente imaginar, certo, o vetor velocidade sempre tangente, ele tem que mudar a direção mais rapidamente, certo? Então, é bem plausível. Tá? Lembrando que a unidade disso aqui, metros por segundo ao quadrado, é a aceleração, gente, tá? Só lembrando aqui também que ela pode ser escrita como ômega ao quadrado vezes R, lembrando que V é igual a ômega R. Tranquilo? Então, ó, se nós pensarmos no vetor aceleração centrípeta, a intensidade, o valor V quadrado sobre R, ômega ao quadrado R, certo? Direção, aqui tem que tomar um cuidado bem legal, porque, certo? Olha a direção aqui, pessoal, ó, do raio. Então a gente diz que essa direção é radial. Isso já caiu, acho que foi numa prova de segunda fase da FUVEST, inclusive. Determine a aceleração radial do movimento circular. Radial está falando sobre centrípeta, certo? E o sentido, pessoal, depende, obviamente, da posição do corpo. Então aí depende, né? Se aqui for, ó, será para cima, aqui para a direita, para a esquerda, sei lá, tá? Então tomar cuidado, principalmente com a direção. Mas aqui tem uma outra coisa muito legal, porque, senhores, se tem aceleração, então, ó, se tem aceleração, qualquer que seja, o que diz a minha segunda lei de Newton, pessoal? A segunda lei de Newton diz que se tem aceleração, tem resultante, certo? Então tem força resultante, que é a massa vezes a aceleração. E bem legal, né? Primeiro, ó, massa é uma quantidade positiva, então aceleração e força têm a mesma direção e mesmo sentido. Então, também aqui, certo? A minha força terá a mesma direção e mesmo sentido da aceleração. Ou seja, ela também terá que apontar para o centro. Em todas as posições, é lógico, tá? Estou fazendo em duas, mas vocês sabem que vale aí para as outras posições também.
Então, ó, apontando aqui para o centro. Pessoal, assim como a aceleração, essa força que aponta para o centro é chamada de força centrípeta. E lembrar que ela será, obviamente, uma resultante. Então, aqui, ó, vocês terão a minha força centrípeta como sendo m, a aceleração centrípeta. Então, força centrípeta m v quadrado sobre r, ou seja, m ômega 2 vezes r. Força é força, pessoal, né? A unidade é Newton aí, tá? Então, na mesma direção, no mesmo sentido, da aceleração centrípeta, nós temos a força centrípeta, certo? E essa força centrípeta, ou a resultante centrípeta, pode assumir vários papéis, e é isso que que nós veremos nas próximas aulas. Legal? Então, a parte de movimento circular uniforme é isso aí, senhores. Muda a trajetória circular, tem aceleração centrípeta, tem força centrípeta. Morreu. Pessoal, eu disse que eu falaria também, né, o que eu vou falar sobre o movimento circular agora o quê? Uniformemente variado. Então, o que tem que lembrar aqui? Tem que lembrar que a trajetória continua sendo circular, uniformemente, senhores, né? A velocidade agora vai mudar também em módulo, então, ó, o módulo não é mais constante e variado quer dizer que se existe aceleração, a intensidade dela terá que ser constante, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Bom, vamos começar aqui, ó, de uma parte, de uma maneira bem simples, tá? Então eu vou pegar de novo, ó, o meu corpo em duas posições, legal? De novo ele tem um movimento aqui com velocidade anular no sentido anti-horário, tá? Massa m, e que nós de cara sabemos. Pessoal, eu não mudei o tipo de trajetória. Se eu não mudei o tipo de trajetória, aqui, ó, uniformemente variado, faltou aqui, tá? Se eu não mudei o tipo de trajetória, então, ó, larga tudo. Terá aceleração centrípeta, por quê? Porque se o movimento é circular, a direção da velocidade tem que mudar. Se tem aceleração centrípeta, na mesma direção, no mesmo sentido, tem resultante centrípeta ou força centrípeta. Então, isso independe de ser variado ou não, tá? Isso é só do movimento circular. Legal, olha, morreu, tá? Só que eu disse agora que a intensidade da velocidade também vai mudar. Tá aqui, ó, a velocidade não é mais constante, então o valor dela muda. Então, se o valor dela aqui valia 2 metros por segundo, aqui vai valer 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, olha que legal. De novo, pessoal, ó, mudança na velocidade tem que ter o quê? Aceleração. Se tem aceleração, tem resultante. Uma coisa leva a outra. Certo? Então, tomar cuidado. Toda vez que o vetor velocidade e o vetor aceleração tem mesma direção e mesmo sentido, esse movimento vai ser... Eu vou escrever só acelerado aqui, tá? Ó, ele será acelerado. Se o valor da velocidade aqui fosse 10 e aqui fosse 5, o vetor, a aceleração tinha que estar no quê? No sentido contrário, porque será o quê? Retardado e a força resultante também, tá? Então, olha aqui, ó, para a posição 2, aqui eu teria uma velocidade V1, aqui um vetor velocidade V2, já mudou direção, certo? O sentido e mudou também o valor, também uma aceleração aqui, certo? Portanto, também uma força resultante. E aqui o que muda? Olha comigo, ó. Como a aceleração e a força são tangentes à trajetória, são chamadas de aceleração tangencial e força tangencial. Tá? A mesma coisa em qualquer outra posição. Legal, pessoal? Tranquilo? Então, tomar cuidado com isso daqui, tá? E lembrar só isso, né? Que a força tangencial, que a tangente é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Tranquilo? Eu vou discutir melhor isso aqui então. Então vamos lá, olha que legal, olha que facinho aqui, certo? Para vocês não esquecerem mais. Deixa eu dar uma diminuída aqui para... Aí, legal. Então, de novo, ó, falou em velocidade. Agora, o módulo, o valor dela não é mais constante, varia. Se varia, tem que ter alguma aceleração responsável. Como a aceleração vai ser tangente, como a velocidade é tangente, será chamada de tangencial
Isso reflete um movimento chamado circular uniformemente variado, certo? Se mudar a direção, só a direção, tá? Tem que ter uma aceleração associada. No caso, a centrípeta, o movimento será somente circular. Tranquilo? Joia? Então vamos lá, vamos definir algumas coisas aqui pra gente aqui, tá? Primeiro, pessoal, vamos falar sobre as acelerações, então, no movimento circular uniformemente variado, certo? Então, o que eu tinha dito para vocês? Eu disse assim, ó, se o movimento é circular, tem aceleração centrípeta, se a intensidade da velocidade agora varia, tem tangencial. Então, eu tenho duas acelerações. E lembrar o seguinte aqui no canto comigo, ó, vamos lá, certo? Como é que eu calculo a intensidade da aceleração centrípeta mesmo? V quadrado sobre R. Qual é a unidade disso aqui, senhores? Metros por segundo ao quadrado. Como é que eu vou calcular a intensidade da tangencial? Pessoal, variação de velocidade por variação de tempo, já que é médio. Certo? Perfeito, lindo, maravilhoso. Tem outra maneira de calcular isso? Sim, senhores, tem. De que maneira? Tomar cuidado, ó, vamos lá. Se V é igual a ômega R, se eu gerar uma variação na velocidade no tempo aqui, pessoal, ó, essa velocidade também angular vai variar, certo? Mantendo um raio constante. Então, o que a gente diz? Ó, isto daqui é a aceleração tangencial. Pessoal, essa grandeza chamada de variação de velocidade angular pelo tempo é chamado de aceleração angular, certo? Vezes o raio. Então, essa é outra maneira. Então, só tomar cuidado que agora existe uma aceleração angular que é dada pela variação da velocidade angular no tempo, tá? E essa sim tem uma unidade que é radianos por segundo ao quadrado, tá? Então, lembrar que aqui existe aceleração angular a partir desse momento. Então, aceleração tangencial dessa forma ou dessa forma, tá? Essas são as intensidades de como a gente calcula. Então, o que a gente percebe aqui da figura, então, ó, que se eu tenho a tangencial centrípeta, eu vou ter uma aceleração que resultante. O que a gente diz, então? Que a aceleração resultante vetorial é a soma da tangencial mais da centrípeta, que nós sabemos calcular os módulos, as intensidades aqui. Como é que a gente faz para calcular isso aqui de outra maneira, pessoal? Simples, né? A resultante ao quadrado vai ser a raiz quadrada de quem? Deixa eu colocar aqui. Opa, centrípeta, certo? Então, como é que eu calculo? Vamos lá, ó. Eu sei que a resultante ao quadrado vai ser tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado. Perfeito? Então, quantas acelerações, pessoal, eu acho que não tem problema nenhum. O único cuidado tem que ter esse movimento é circular uniforme variado, tem aceleração angular a partir de agora, tá? E a tangencial angular estão ligadas, certo? Como toda grandeza no movimento circular, né? Pelo raio, tá? Pessoal, como fica a questão das forças aqui também no movimento circular uniformemente variado? Pessoal, de novo, né? Olha aqui comigo, ó, duas posições, posição 1, posição 2. Se eu tenho aceleração tangencial, eu tenho força tangencial. Se eu tenho aceleração centrípeta, eu tenho força centrípeta, tá? Então, aqui também terei uma força resultante, tá? Lembrar que a força tangencial, a força tangencial, eu calculo a intensidade com massa, aceleração tangencial, força centrípeta, massa, aceleração centrípeta, certo? É só substituir os valores que a gente já discutiu. Então, aqui a gente passa a ter, então, uma força resultante. Então, a gente pode dizer que a força resultante, o vetor, é a soma da tangencial mais da centrípeta. Ou, de outra forma, resultante ao quadrado, Pitágoras, né? É tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado. Pessoal, legal essa parte dinâmica. Eu acho que está bem legal, bem facinho, bem tranquilo para vocês, tá? Eu fiz um resumo que é bem legal aqui para a gente terminar essa aula, certo? Com tudo que vocês precisam saber aí sobre dinâmica de movimento, então, do movimento circular. Então, aqui, ó, vamos lá. As grandezas físicas, então, quando a gente fala de velocidade, a aceleração e a força. Movimento circular uniforme.
módulo, valor da velocidade constante, certo? Tá. Muda alguma coisa? Muda a direção. Então temos que aceleração centrípeta, v quadrado sobre r, ômega ao quadrado r, unidade metros por segundo ao quadrado. Se tem aceleração, tem força. Força, nesse caso, centrípeta, também apontando para o centro. Massa, aceleração centrípeta, mv quadrado sobre r. Movimento, se for uniformemente variado, senhores, a velocidade como um todo varia, certo? Inclusive agora, o quê? A intensidade. Antes de tudo, o movimento é circular, tá aqui, ó, centrípeta, tá? Só que agora muda o quem? O módulo, certo? O valor tangencial. Cuidado aqui então com a aceleração angular. Tem agora, se tem duas acelerações, tem uma aceleração resultante. A mesma coisa para força, certo? Se tem aceleração centrípeta, tem força, segunda lei. Se tem aceleração tangencial, tem força, segunda lei, tem força resultante. Pessoal, eu acho que é uma aula bem legal, bem tranquilo, certo? Cai bastante, então precisa estudar. Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Abraço.